Olá pessoal, nós vamos gravar esse vídeo hoje para dar continuação ao nosso estudo do livro Gênesis. Nós tivemos um problema técnico no estudo em que falamos sobre a criação das plantas, especificamente aí no terceiro dia. E como o nosso estudo ele é sequencial, então nós vamos gravar o vídeo hoje fazendo aí um resumo, sobre o que nós temos visto até agora no momento, para que não percamos a sequência, para que não percamos a base que estamos construindo, que vai nos ajudar aí no futuro. Hoje, então, como eu disse, a gente saiu ali do dia onde finalizamos o reino mineral, representado até agora no segundo dia, com o aparecimento do solo, e chama atenção para nós, chamamos atenção lá sobre aquela divisão que Kardec faz entre os seres orgânicos e os seres inorgânicos, e ali no segundo dia fica muito claro para nós a criação, os seres, que estão ali constituindo esse reino, esse grupo, de seres inorgânicos. Quais seriam eles? O solo, com os minerais, a água e o ar. O terceiro dia, então, ele marca a entrada, a habitação do princípio inteligente em um reino mais complexo, que é o reino vegetal, e tendo agora o princípio inteligente vida. Essa vida dada através do fluido cósmico, transformado em fluido vital. Fluido vital sendo uma manipulação aí do fluido cósmico. Então, comentamos também que às vezes gera um pouquinho de confusão, mas o princípio inteligente, enquanto habita o reino mineral, a primeira estadia dele, ele está aprendendo ali a fazer as ligações químicas mais simples e não tem vida, Se nós pegarmos aí uma pedra, ela não tem vida, ela não tem um ciclo de metabolismo, ela não tem reprodução, ela não tem sensações, não tem sentimentos. Então, ela é um ser inanimado, é um ser que não tem vida. Mas é interessante essa colocação que Kardec fala, seres inorgânicos, porque o princípio inteligente já habita esse reino mineral, trazendo aí para nós a lembrança daquela frase bíblica, que até das pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão, lembrando para nós esse momento aí, essa trajetória, do princípio inteligente. O princípio inteligente, então, agora, ele vai ser mostrado para nós nesse terceiro dia, momento que ele passa a habitar o reino vegetal. Então, o que nós temos observado até aqui é toda uma lógica de evolução nesses dias da criação, Não tem nada aleatório, Se nós analisarmos aí com cuidado, percebemos que hoje, até a ciência, com as teorias evolucionistas, elas casam, elas encaixam com o que está descrito no livro Gênesis. Então, esse terceiro dia, nós vamos aqui fazer a leitura desse iniciozinho aqui, só para a gente ambientar. Já falamos aí mais ou menos o que ele representa e depois nós vamos tentar aí discernir um pouquinho, não levar isso aqui ao pé da letra para a gente entender de fato como que isso se deu, Então eu vou ler do início até o versículo 13. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia,
e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, separou as águas debaixo do firmamento das águas acima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, o segundo dia. Deus disse: juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, para que apareça o solo firme. E assim se fez. Ao solo firme Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos sobre a terra, tendo em si a semente de sua espécie. E assim se fez. A terra produziu vegetação, plantas que dão a semente de sua espécie e árvores que dão o seu fruto com a semente de sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Esse terceiro dia, então, ele é subdividido aí entre o aparecimento do solo e dos mares e o aparecimento do reino vegetal. A terra faça-se brotar vegetação ou vegetais, dependendo da tradução. Bom, os vegetais eles têm assim uma simbologia maravilhosa, né? E até que nos ajuda a entender essa transformação do princípio inteligente em espírito. Até agora nós temos visto, já falamos aí algumas vezes sobre essa questão da diferença entre o princípio inteligente e o espírito, né? O espírito é o princípio inteligente transformado que passa a habitar um corpo humano, né? Kardec vai trazer aí o termo humanização. Os vegetais, então, eles são um exemplo interessante porque a semente, né, ela ainda não é uma planta desenvolvida, ainda não é uma árvore, ainda não é uma flor, né? Mas ela está destinada a ser. Ela vai se transformar independente da vontade dela ou não. E esse papel, né, de por que ela vai se transformar? Porque a gente, né, vai cuidar dela, partindo-se do pressuposto que o cuidador vai cuidar bem daquela semente, vai adubar, vai regar, fofar a terra. Partindo-se desse pressuposto, fatalmente essa semente vai se transformar no destino maior dela, que é ser esse vegetal que vai dar frutos conforme a sua espécie. Mesma coisa com o princípio inteligente. Fatalmente vai se transformar num espírito que vai dar frutos conforme a sua origem, a sua espécie. E sendo o princípio inteligente de origem divina, nós estamos fatalmente destinados a sermos espíritos puros que daremos frutos condizentes com a nossa origem divina. Fatalmente porque o nosso cuidador, que é Deus, provém tudo, né? Então, se uma semente de um vegetal não se transformar, né, no que ela está destinada, é porque o cuidador falhou, mas o nosso cuidador não falha, né? Então, considerando essa perspectiva de que não vai faltar nada para o desenvolvimento, a semente fatalmente vai se transformar naquilo que ela está destinada. Numa árvore, numa árvore frutífera, numa flor, né, numa rama, independente, né? Ela vai se transformar naquilo que ela tem que transformar. Então, gente, o princípio inteligente aqui, ele deu um salto, né? Ele deu um salto assim de complexidade. Por quê? Enquanto no reino mineral ele está aprendendo as ligações mais simples, aqui ele já começa ensaios assim sensacionais, ensaios que vão começar de fato a treiná-lo para ser um espírito, né? Quais exemplos clássicos? A planta, ela já tem respiração,
sistemas complexos, é pluricelular, né? Já tem metabolismo, reprodução. Então, já são passos assim, né? Que são dados, né? Passos de evolução que foram dados da pedra, do mineral para o vegetal, que duram milhões de anos. Então, não é essa coisa simples, né, que está descrito aqui, de que tudo aconteceu num dia, num passe de mágica, né? Na natureza, nada dá salto. Essa representação aqui de dias, né, são períodos necessários para concretizar-se aquilo que estava programado, né? Então, o primeiro período, o primeiro dia ali mostra o Espírito de Deus pairando sobre as águas, né? Agindo sobre o fluido cósmico, criando espíritos. Únicas coisas que somente Deus cria: fluido cósmico e espírito. O segundo dia ali, segundo período, a separação entre águas e águas. Deus distribuindo as massas de fluido cósmico para os co-criadores de plano maior começarem a trabalhar. E no terceiro dia, né, surgimento, aí sim, os trabalhadores de Deus, co-criadores em plano maior, já trabalhando com a massa de fluido vital destinada a eles. E agora, né, essa criação aí dos vegetais também no terceiro dia. Então, o que a gente quer mostrar aqui, né, no nosso estudo, à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho, né, é justamente esta questão de que esses dias da criação, embora eles tenham todo o simbolismo, eles tenham essa separação em dias, eles tenham toda essa fantasia que muitas vezes a gente coloca, nada daquilo que está ali é por acaso. Por quê? Já condiz com coisas que hoje nós estamos aptos a entender. Antes a gente não entendia, hoje tem como a gente entender. Os vegetais, né? O Cristo usa diversas vezes exemplos dos vegetais, né? O trigo que se transforma em pão, né? É uma representação para nós também da evolução do princípio inteligente. O Cristo não é à toa que é chamado, né, do pão da vida, né? Aquele que gera vida, aquele que sustenta a vida. E quem criou o nosso planeta? O Cristo, né? Então esse trigo que passa por processos, que passa por etapas e que é transformado em pão. Aquilo que alimenta, aquilo que gera vida, né? Então é essa mudança, né, que é representada aí. Já temos também lá no Evangelho, temos exemplo da figueira, né? A figueira representa aí o povo de Israel. Jesus dá o exemplo lá da figueira que secou, que não deu frutos, né, na época inapropriada, né? E o Evangelho exige isso de nós. Na verdade, o Evangelho nos convida sempre a dar frutos quando os momentos são os menos favoráveis. É por isso, né, que essa parábola da figueira ela é tão bonita. Dar frutos, dar resultados quando está tudo favorável é muito fácil, é muito simples. A gente precisa de desafios, né, para evoluirmos, para crescermos. Então, temos também esse exemplo, né, da figueira. Qual outro exemplo? O exemplo das oliveiras, o exemplo da uva, que também é transformada em vinho, passa por um processo. Quando Deus aparece, né, para
entre aspas, ali, comunica com Moisés no Monte Sinai, no deserto, né? A primeira comunicação é uma sarça, né? Um tipo de vegetal pegando fogo. O João Batista, né, se alimentava de ervas, uma erva, né, alguns falam que era de gafanhotos, outros já falam que era uma erva que chamava erva gafanhoto. Então, assim, são vários os exemplos, né, que o Cristo dá e que o Evangelho nos traz sobre os vegetais, justamente porque eles têm esta característica de ter continuidade, de dar o fruto certo, né? O vegetal ele dá o fruto certo. Outra coisa também que chama atenção aí nos vegetais, né? Eles precisam de 3 coisas básicas para eles sobreviverem: água, ar e luz. Quando nós pegamos o significado, a simbologia dessas 3 coisas no Evangelho, fica muito interessante essa comparação. Por quê? Nós já sabemos, né, que a água, além dela representar o fluido cósmico, ela também representa vida, né, porque tudo é gerado ali de alguma forma, a água auxilia, né? Ela representa muitas vezes sensações, sentimentos, tem vários significados. Mas o início da vida, né, é dado na água. Nós precisamos de água para beber. A água representa renovação. Se a gente for pegar assim, ela tem vários significados. E nós, seres humanos e espíritos, precisamos da água, né, material, para nos nutrirmos, para matar a nossa sede, né, digamos assim. E aí lembramos do Cristo lá com a água da vida, né? A água que mata a sede espiritual, né? Na passagem lá da Samaritana do Poço. Então nós precisamos dessa água material e precisamos também dessa água espiritual que dá a vida, que renova, né? Não é à toa os batismos aí são simbolizados por banhos, né? Por mergulhos aí em água. Precisamos do ar, né? E o ar tem a questão material, né? Que é o ar que faz, né? O início ali da nossa transformação de energia através do quando respiramos o oxigênio, então precisamos dele na questão material e precisamos também do ar no sentido espiritual, que é lembrado para nós aí. O ar representa também, né, a palavra ar, no grego, pneuma, tem o mesmo significado de vento, de espírito, né, de respiração, muitas vezes, e de ar também. Então nós precisamos, e o Espírito de Deus pairando sobre as águas seria ele soprando, né, como se estivesse ali, se pudéssemos imaginar uma figura, como se estivesse batendo asas ali sobre as águas, né, como se fosse um beija-flor, já comentamos isso. Então é Deus respirando, agindo sobre as águas. Então, precisamos de água, assim como as plantas, precisamos de ar, né, assim como elas, do ar e aí de água, né, e de ar físico e espiritual. Esse espiritual é o contato com Deus, é a nutrição que Deus nos dá desde o início da vida, né, e precisamos de luz, né. As plantas precisam da luz para transformação ali na sua respiração, né, para a transformação da energia, para ter como agir, para ter energia para sobreviver. Nós precisamos da luz material, né, não para fotossíntese, mas precisamos também da luz solar para gerarmos ali alguns nutrientes básicos. Precisamos da luz para enxergar, mas precisamos principalmente da luz espiritual, que para nós é representada aí por Jesus Cristo. Então, as semelhanças aqui, né, elas já começam nesse reino vegetal. Esse reino vegetal, ele
traz para nós a síntese do que se espera dos espíritos, de como fazer e o que será o resultado, né? Como fazer então? Comportando como as plantas, né? Guardadas as devidas proporções, agindo, né? De acordo com aquilo que fomos programados para agir, buscando os alimentos, as fontes de energia que estamos programados para buscar. Quais são elas? Água, luz e ar, né? O reino vegetal ele está intimamente ligado com o reino hominal, o reino que habitamos, o reino, né, onde os humanos habitam. Em sintonia plena, eles produzem o oxigênio que precisamos para respirar e nós produzimos o CO2 que as plantas precisam para realizar a fotossíntese. E lembramos, né, que a gente tem desmatado tanto, a gente tem acabado tanto com as florestas, com os vegetais em geral, né? Eles também fornecem frutas para nós, onde conseguimos ali principalmente vitaminas. E a gente faz isso assim deliberadamente, quase que sem responsabilidade nenhuma, pensando que estamos prejudicando só esse reino vegetal, mas estamos vacinando a nossa pena de morte. Estamos prejudicando a nós mesmos, porque precisamos deles. Aí reclamamos muitas vezes que está calor demais, né? que não chove mais, e esquecemos que desmatamos, né, árvores, que não plantamos árvores, que não cuidamos dos vegetais como deveríamos cuidar. Esse é o nosso papel de co-criadores. No nosso caso, em plano menor, né? No nosso caso, ensaiando para que futuramente possamos produzir mais, possamos cuidar de mais coisas, gerar mais frutos para o nosso Pai, à medida que vamos evoluindo. Então nós vamos pegar aqui as nossas referências de hoje, né? Lemos ali a Bíblia e estamos aqui também com o livro A Caminho da Luz, onde ele fala dos primeiros habitantes da Terra, né? Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares isoladas e livres que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Interessante aqui, né? Porque a vida começando na água e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Emmanuel não escreve nada, né, gente? Por acaso. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Olha que interessante isso. Então aqui o Emmanuel dá um detalhe para nós que não está descrito, né? Aqui no livro bíblico,
que é essa transição. Como que ocorreu essa transição do reino mineral para o reino vegetal, né? A vida, né, ela só começa a existir de fato no reino vegetal. Já falamos que no reino mineral o princípio inteligente não vive. Ele só aprende a fazer ligações químicas simples, né? Tanto os seres inorgânicos, eles não têm vida, né? A diferença dele para os seres orgânicos. Mas não foi assim, reino mineral, plantas, de uma vez. Não, teve toda essa transição. A vida então começando ali com seres unicelulares, que primeiro aprenderam ligações químicas simples no princípio inteligente habitando o reino mineral, foram evoluindo essas ligações para formar ligações mais complexas, covalentes, onde há compartilhamento ali de elétrons. E aí já começam processos, né? As células elas já têm processos bem complexos, esses seres. Uma célula tem processos muito mais complexos, né, do que o reino mineral. Então, os seres unicelulares já começam a ensaiar em pequena escala aqueles processos que eles farão quando o princípio inteligente habitar seres pluricelulares, com mais de uma célula, né? Então ali já começa a obtenção de energia, né, da célula, metabolismo, reprodução, como que ela faz ali para sobreviver, né, e para perpetuar. Já começa isso tudo no reino unicelular, que o Emmanuel descreve ali para nós. Isso tudo começando nas águas. E depois o surgimento então do reino vegetal, primeiro nos oceanos, né, e vindo da organização, né, da união desses seres unicelulares que foram surgindo um a um, né? Eles surgem ali, vão tendo ligações mais complexas, vão se unindo de acordo com os mandamentos das leis naturais criadas pelo Cristo para originar os seres complexos do reino vegetal. Então, é um salto assim que dura anos e anos e anos, né? E essa partezinha nem descrita no Gênesis, porque aqui também não é objetivo, aqui é um resumo, né? E se a gente quiser entender mais, temos que fazer o que estamos fazendo, que é estudar, ir nas referências, ir nos, nos estudiosos, né? Nos espíritos mais entendidos aí do assunto, que escreveram para nós. Então a informação está aí. Emmanuel, André Luiz, basta a gente procurar. O Emmanuel então faz essa ligação para nós do caminho do princípio inteligente do reino mineral para o reino vegetal, o início ali do reino vegetal. André Luiz também vai trazer para nós no livro A Caminho da Luz, né, no capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual, tem uma partezinha que ele dedica para nascimento do reino vegetal, né? Ele descreve assim: aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo o clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais que se destacam da substância viva, por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Aqui o André Luiz está falando dessa união, né, que a gente comentou antes aí, dos seres, né, dos seres pluricelulares surgindo de coisas, de estruturas um pouco mais complexas, né? Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primevas que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. André Luiz explica um pouquinho mais detalhado para nós o iniciozinho, né, do reino vegetal ali. Formação das algas.
sustentado pelos recursos da vida que na bactéria e na célula, constituindo o líquido protoplasmático, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que se alimentará no reino animal. Olha que detalhe interessante. O André Luiz aqui compara, né, a clorofila, o pigmento que dá a cor verde aos vegetais, com o nosso sangue, que tem aquela cor por causa das hemácias, das células vermelhas ali, hemoglobina. Então ele faz essa comparação, ele cita ali um átomo de magnésio que tem nessa estrutura. Na nossa hemoglobina, o átomo é de ferro, então tem essa diferença, mas mostra para nós aquilo que nós vimos comentando, que o princípio inteligente ele já começa a aprender coisas que serão úteis, né, quando ele estiver em um ser superior, né, um ser mais complexo, que no caso aí é quando ele se tornar espírito. Então já começam aqui os ensaios, né? E o princípio inteligente, como ele não tem raciocínio, não tem inteligência, é por isso que é um princípio, era como se isso ali ficasse impregnado nele, como ele vivesse e aprendesse aquilo. Ele vivesse, talvez não seja a palavra adequada, ele exercesse aquela função, né, devida, ela ficasse impregnada nele, né, para que quando ele for realizar na forma superior, né, espiritual, no caso tornar-se espírito, ele já tenha ensaiado aquilo. Então o princípio inteligente ele vai habitando esses diversos reinos para ele aprender como agir quando for um espírito. E aqui é um exemplo interessante aí, né, da clorofila, né, precedendo a constituição do sangue. Precedendo, sendo um ensaio para a constituição do sangue nos animais. O tempo age sem pressa em vagarosa movimentação no berço da humanidade e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis com as suas caudas flexuosas, circulando no corpo das águas vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade e sensibilidade como formas monocelulares em que a mônada, já evoluída, se ergue a estágio superior. O André Luiz descreve aqui para nós, né, essa transformação, né, onde ele considera que quando há essa subida de degrau, né, esse erguimento aí para um estágio superior, né, é quando aparecem essas primeiras algas, talvez podem ser considerados aí os primeiros seres, né, do reino vegetal, né. Porém, são plantas ainda e que até hoje persistem na Terra como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão, mas plantas superevolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. O André Luiz traz aqui que até hoje ainda, né, existem essas algas, elas têm essa função de ser o berço ali do princípio inteligente que está evoluindo, aprendendo, e esse magnésio, né, é a marca, esse átomozinho de magnésio na clorofila é a marca, né, dessa espécie, essa marca, né, desde quando ela surgiu, ela está aí até hoje e desempenhando funções, né? Da mesma forma que outras formas que não foram, né, que foram experimentos que não foram úteis para a evolução do princípio inteligente do ser humano, se perderam aí ao longo, né, dos anos. Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, com um novo núcleo a salientar-se
inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Os primeiros ensaios também de reprodução dados com o reino vegetal, quando surgem aí essas algas aqui que eles chamam de algas verdes, né? Pluricelulares. Então, a evolução de ser unicelular para pluricelular, ganhando mais complexidade e o início da reprodução sexuada, né? Podemos dizer né? Não sei se podemos comparar, mas nos faz lembrar da energia sexual, né? Que com certeza já começou a ser ali desenvolvida, ensaiada, realizada, né? Ou pelo menos testada, impregnada, apresentada, talvez seria a palavra mais correta, ao princípio inteligente, né? Que quando tornar-se espírito, utilizará dessa energia sexual para criar, né? Várias coisas. Qualquer criação nossa hoje, né? Qualquer tipo de coisa que nós geramos está vindo da energia sexual, né? Que é utilizada aí para essa finalidade. Então, a importância, né, de cuidar bem das questões relacionadas com o sexo é porque essa energia sexual também, a gente tem uma falsa ideia de que seria só para reprodução, só para o ato sexual, mas não, é para qualquer coisa, né? Nós temos ela com potencial de criação e a gente precisa gastá-la, né, de alguma forma. E tem que ser, né, o ideal seria que ela fosse gasta com coisas edificantes, com coisas condizentes com a lei de Deus. Entre elas também, lógico, o ato sexual, que é um ato também divino, né? É uma coisa que a gente deixou vulgar ao longo dos anos, mas que foi criado por Deus, que faz parte, né, da vida do ser humano e que, como qualquer outra coisa, deve ser exercido com responsabilidade e com amor, né? Então, temos que ter esse divisor de águas. Só um parênteses, né? Mas voltando aqui, essa reprodução sexuada, então, né, é a reprodução através da união de dois seres, né? Diferente da assexuada, que é um único ser gerando. Quer dizer, já começa, então, o princípio inteligente a experimentar a partilha, a unir ao outro para gerar um fruto, né? Para gerar coisas em nome, né, de Deus, coisas para compartilhar com o outro da criação vinda de uma lei divina. Então, o reino vegetal ele começa assim, ele representa um salto, né, na evolução do princípio inteligente, porque aqui vão vir as primeiras impressões, né, relacionadas com a vida, como nós vimos aqui. A respiração, né, o sangue sendo comparado com a clorofila, a fotossíntese comparada com a nossa respiração. Aqui falando da reprodução, né, do sexo, que se inicia então nessa etapa de evolução do princípio inteligente. A seiva das plantas, né, que circula ali pelo organismo delas, lembra também o nosso sangue, que circula todo o nosso corpo, o nosso sistema nervoso que chega, né, a todas as extremidades do nosso corpo. Então tem essa ligação, tem esse aprendizado, tem esse início, né, esse treino inicial. É maravilhoso isso porque mostra o cuidado de Deus, né? Ele ensina a gente do mais simples para o mais complexo. E nos dá a chance de, enquanto princípio inteligente, nós não errarmos, porque agimos por instinto. Estamos em sintonia plena com o Criador, submetidos totalmente à sua lei divina, sua lei de criação. Quando nos tornamos espíritos, né?
e adquirimos consciência, livre-arbítrio, poder de decisão, né, e consequência, né, e estamos sujeitos à consequência dos nossos atos, aí que começa um pouquinho a bagunça, porque a gente vê que algumas decisões vão nos dar vantagens imediatas, né, geralmente materiais, né, e aí a gente ainda prefere muito mais, né, o material do que o espiritual. A nossa luta é justamente esse desapego, né, e a gente, então, com essas tomadas de decisões, né, a gente começa a desviar da lei divina e aí ter consequência, né? Mas enquanto estamos na etapa de princípio inteligente, nunca desviamos da lei divina, né? Nunca, porque estamos sendo guiados pelo instinto. Então fazemos o que temos que fazer bonitinho. Desde o início, então, nós somos ensaiados, é mostrado para nós que nós temos que fazer de acordo com a lei de Deus. Não adianta, senão vamos ter consequência. Mas a gente não aprende, né? A gente ainda precisa do mal para reconhecer o bem, precisa errar para cansar de errar, para depois aprender. Mas desde lá no reino mineral, né? A gente pode, talvez é mais nítido no reino vegetal, eu acho que é melhor assim a gente trazer a questão do instinto, né? Desde lá somos ensinados a seguir a lei do Pai, né? Então nosso objetivo hoje foi trazer aí, foi fazer essa gravação para substituir, né, dois estudos que nós tivemos falando aí sobre o reino vegetal, sobre esse finzinho aí do terceiro dia da criação, né? Explicando um pouquinho, mostrando essas obras básicas que servem para nós de, de referência, né? O próprio Evangelho. Hoje não falamos do Livro dos Espíritos, mas os livros básicos, né, da doutrina espírita. E esses dois que nós estamos usando bastante, que é o livro A Caminho da Luz e o livro de A Caminho da Luz, autoria de Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier, e o livro Evolução em Dois Mundos, autoria de André Luiz, psicografias de Chico Xavier e Valdo Vieira. Bom, então hoje nós terminamos aqui esse nosso estudo. Acompanhem os outros que nós vamos postando aí, curtam, né, se puderem, sigam o nosso canal, ativem o sininho lá de notificações para ajudar a gente aí na divulgação e a alcançar também mais pessoas. Deixe comentários se quiserem, dúvidas também. E a gente, na medida do possível, né, com muita humildade e também com muita responsabilidade, a gente vai tentando aí ajudar da melhor maneira possível. Obrigado a todos. Nós vamos fazer a nossa prece final em agradecimento pelo estudo de hoje. Então vamos, em comunhão de pensamentos, agradecer aos benfeitores amigos, responsáveis pelo nosso estudo, aos amigos espirituais da Casa do Caminho, nosso anjo da guarda, que as bênçãos do Senhor possam cobrir todos os corações necessitados, inclusive o nosso, que nós possamos continuar com ânimo, boa vontade e fé para continuarmos com o nosso estudo, seguirmos em frente, aprendemos cada dia mais e principalmente, Senhor, que consigamos colocar em prática o que foi passado aqui para nós, o que nos é trazido como um banquete espiritual pelos amigos e benfeitores do plano maior. Jesus, ser conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.